Queridos irmãos, o aluno da escola dominical, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar essa lição para o jovem, que será estudada agora domingo, pela manhã, ou à tarde, que seja, né? Que é a lição 4, que é a lição 4 que tem o título, que a leitura é em Juízes capítulo 3, versículo 12 e 21, e do 29 ao 31, uma lição bastante rica para nós aprendermos como Deus usa as pessoas que muitas vezes não damos valor para ela, não tem nem algum significado. Deus usa as pequenas coisas que o mundo despreza, tanto de pessoa como instrumento, para uma vitória, dar a vitória ao seu povo. Então, essa lição é bastante interessante, que é a lição do jovem, né? Para o jovem, é, sobre a lição 4, quero falar sobre esses dois personagens da Bíblia em Juízes, que é o personagem Udi e Sagar. Deus usa os improváveis. O texto você vai ler lá em, já falei, Juízes capítulo 3, versículo 12 ao 21 e o 29 ao 31. É da CPAD, né? O texto principal diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. A Bíblia frisa, a Bíblia ela tem a primazia de dizer que ele era benjamita. Isso é interessante na lição, porque benjamita, e ele era canhoto, porque a Bíblia descreve, é, a vida escreve Eude, é, esse homem, Eude, como ele era benjamita e como também ele era canhoto. Isso tem uma lição importante para nós. A verdade prática diz assim: Deus realiza seus propósitos por meio daqueles que o mundo considera incapaz. Então é tanto muito interessante essa lição, muito interessante. Devemos aprender essa lição, é, que é dada ao jovem, né? Ao jovem. A introdução diz assim, a introdução da lição: nesta lição estudaremos dois episódios marcantes da história de Israel no período de Juízes. A atuação de Eude e Sagar como libertador do povo. Apesar de breves, os relatos desses personagens oferecem lições sobre maneira surpreendente, como Deus utiliza pessoas improváveis e a imagem dos padrões tradicionais de heróis para cumprir seu propósito. Além disso, refletiremos sobre a presença da violência nos textos. No Antigo Testamento, abordado esse tema à luz. É uma perspectiva bíblica e apologética, a fim de responder com certeza às críticas levantadas contra a fé cristã. Mas vamos aprender lá na frente. Então, aqui está o primeiro, a introdução desta lição, do período de juízes, né? Do ciclo que Israel estava passando pela apostasia. Israel, é, Israel estava ali nas mãos do rei dos Moabitas, Eglon, um rei muito gordo. Estava ali preso, sendo escravizado por este rei, ali há 18 anos. Há 18 anos, ali próximo à cidade ali de Jericó, né, ou cidade de Jericó. Ele tem tomado, ficava 18 anos, os povos israelitas sendo escravizados por este rei. Então a Bíblia diz que Eglon se juntou com os Amalequitas e os Amonitas. Esses Moabitas Amonitas, nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 19, que era as filhas de Ló. Né? Essa nação era dentro da lei de Moisés, né? E pela aliança que Deus fez ao povo de Israel, e pelo pecado que as meninas cometeram contra o pai, eles não tinham
acesso ao tabernáculo é, de Deus, onde Moisés levantou e não assistiu o culto ali no tabernáculo. Ele ficava fora, considerado como ali uns pessoal pagãos, né? Acertava o culto. Então, era o povo ali sendo o próprio israelita, mas não participava da mesma adoração ao Deus Jeová. E por isso criou essa guerra entre as duas nações. E a Bíblia do relato aqui, eu quero deixar aqui só uns comentários, né? O comentário desta lição para o jovem. Deus levanta quem? Eude, o Machia. Israel descansou, né? Por 80 anos. No top primeiro, lá em Juízes capítulo 3, versículo 12, está dizendo assim, 3, 12, né? Juízes 3, 12. Você vai lá conferir na Bíblia, Juízes 3, 12, que a lição ela é bastante rica. Em Juízes 3, 12, nós estudaremos ali que essa passagem é com a morte de Otoniel, que é o primeiro juiz ali em Israel, depois que eles passaram o Jordão, eles cada um tomaram a sua terra, e Otoniel era ali sobrinho de Caleb, né? E futuramente foi marido de Axa, e derrotou os gigantes ali, que foi um dos primeiros juízes. Depois veio Eude, depois veio Sagar, e ali depois veio Débora, né? E na morte de Égula, de Otoniel, o povo começaram a pecar, e, e ali entra o período de Eude, né? Que eu te falei, que no capítulo 3 vai ter a história ali, que o povo vai pagar tributo, o povo moabita, e ali diz que este juiz Eude entrou ali na sala e falou para o rei que tinha uma palavra de Deus para ele. O rei ali não desprezou, ali não deu ouvido a este servo de Deus, e a Bíblia diz que ele foi novamente atrás do rei e disse que tinha uma palavra para ele. E o rei irado se levantou, e quando ele se levantou, a Bíblia diz que era canhoto. Aqui está aqui, vou deixar aqui essa lição para você. Por que ele era canhoto? Porque como guerreiro, como juiz, dentro da lei, os guerreiros, a maioria ele era destro, ele era direito. Então os canhotos não participavam dos grandes heróis de guerra. Porque, mesmo sendo a tribo de Benjamim, porque Benjamim, quem era Benjamim? Benjamim era um segundo filho de Raquel com Jacó. Você vai ter essa passagem lá em Gênesis, a partir do versículo 30, capítulo 35, você vai ver ali a morte de Raquel, porque nasceu Benoni, o filho ali do sofrimento, mas Jacó mudou para Benjamim, o filho da minha direita. Então, a palavra Benjamim é o filho da minha direita, que representa também o Cristo, né? O Cristo. Primeira vez você vai ver o nome Cristo no Antigo Testamento, nessa passagem aí, quando Jacó dá o segundo nome ao seu filho, né? Irmão de José, chama ele Benjamim. Benjamim, filho da minha mão direita. Jesus Cristo também, ele é considerado dentro do Novo Testamento como me assenta à minha direita, o filho que está à direita, Estevão viu à direita do Pai. Então, o filho à direita é o Cristo, né? Simbolizando o Cristo. Então, os guerreiros de Benjamim, eles eram homens que lutavam a pegar a espada com a mão direita. E aqui estão previstos. E eu de ele canhoto, ele pegava a mão esquerda. Então isso veio levar ali, talvez o rei nos confiasse que ele não era um bom guerreiro. Ele, sendo benjamita, ele não era um guerreiro que estava selecionado ali para um soldado de elite de guerra. Então isso fez com que o rei ficasse em dúvida. E foi na hora que eu com a sua mão esquerda, puxou a espada da mão direita e cravou no ventre, na barriga do rei, se correr a gordura do seu ventre cobriu o cabo
espada feita ali com um côrodo, e se vai ler a história é, da passagem bíblica, que na sala do varão existia ali talvez um banheiro, né, ali um toalete, e o rei foi se aliviar ali. Outra vez o juiz colocou ele lá dentro e trancou a porta. E dá tempo para ele escapar e ir até a montanha e avisar que ele tinha matado o rei dos Moabitas. Quando ali os Moabitas entraram para ver o seu senhor, ele estava morto ali dentro da sala dos varões. Talvez aí, quando fala a palavra aliviar, talvez ele seja uma sala com um banheiro, ele estava ali dentro já morto, né? Então aqui está essa primeira passagem, porque ele era canhoto, porque os guerreiros usavam a mão direita para a luta, e aqui o da tribo, né? Ele era da tribo de Gerá, quando vimos a lição aqui, ele era da tribo de Gerá, né? Filho de Gerá, Benjamim, da tribo de Benjamim, homem canhoto. Você vai ver lá em Juízes 3, capítulo 5, parte A. É interessante. E o Bostoma aqui nós estamos no primeiro tópico, né? Ele matou, depois que matou o rei, morreram 10.000 moabitas, né? 12.000 moabitas morreram, e ali teve a vitória para o povo de Israel. Nós vamos ver também que você vai tirar essa mesma passagem lá em Salmo capítulo 118, verso 15 e 16, né? Que significa direita, o lado da bênção, né? Direito, o lado da bênção, né? Era o lado da bênção. Você vai ver Crônicas capítulo 12, verso 2, Juízes capítulo 20, verso 16. Talvez eu pegava a espada com as duas mãos. Alguns teólogos falam que por ele ser canhoto, também fala canhoto, talvez seja um homem também, um guerreiro, que usava as duas mãos. Diz que a espada dele era afiada aos dois lados, né? E já foi nessa intenção de matar o rei e dar a vitória para Israel, né? Como ninguém dava prioridade para ele, por isso ser um benjamita da filho de Gerá e canhoto, por isso ele não teve muita observação, muita confiança, pois desacreditava nele, e foi nesta hora que Deus deu a vitória ao seu povo. Interessante, isso é muito interessante. Alguém pode olhar você por fora, não pode dar nada para você, jovem, que você não tem capacidade, que você é um zero à esquerda, mas é aí que Deus pode te usar poderosamente. É aí que o inimigo será confundido, ele será desbaratinado e será derrotado por ninguém dar prioridade para você. Então, fique sossegado, fique na paz, né? Você não pode ter valor na sociedade para os homens, seus amigos. Para Deus você é útil, né? É muito útil. Aí o povo vai começar a ver em você a presença de Deus, o talento que você tem, a capacidade que você tem, porque só você sabe a tua potência. Assim, Eude sabia da potência que ele tinha. Ele pegou esse momento que o povo não dava nada por ele, entrou na sala como fosse uma pessoa discreta, sem malícia nenhuma, e por ter essa simpatia, devoção, esse fábula de que os melhores guerreiros, homens fortes, homens que lutavam com a mão direita, da destra, por ser da tribo de Benjamim, ser um grande guerreiro, e confundiram que o sendo canhoto não era um bom guerreiro. E aí foi como sendo, na visão do povo da época, não sendo um bom guerreiro, tornou um juiz em Israel. É assim que Deus faz, né? Levanta as coisas, confunde as coisas pequenas e faz delas grandes. Então você é um vitorioso em Cristo Jesus. Você é um daqueles que
talvez você nem acredite em você mesmo, mas você tem toda a potência de ser um grande homem. Eu falo assim, um grande homem não só no ministério, né, eclesiástico, mas como também na funcional, né, na, no projeto funcional, como também na vida física. Na vida física será um grande homem, né? Você tem essa potência. Né? Observamos aqui que já tem lido, né? Já tem lido quem era o benjamita. Nós vamos aqui para o segundo tópico, e vamos entrar agora na vida de Sagar, né? Na vida de Sagar. A revista fala muito pouco deste homem chamado Sagar, que é outra história também bastante interessante, né? Sagar. Sagar. Quem era Sagar? Né? Sagar era filho de Anat. Uns falam que Anat era a mãe dele, outros falam que Anat era um lugar, né? Outros falam que quem vinha de Anat também não tinha alguma importância, algum significado, não tinha nenhum valor. O pai de Jeremias também era de Anat, né? Anatote, né? Mas são essas pessoas que talvez moram em um lugar que ninguém dá valor, o nome dele não tem tanta importância, não tem tanto peso, né? A posição dele talvez seja uma posição que todo mundo não acredita, não crê, né? É, não vê como uma pessoa que não vai servir, né? É um mais um na lista. Mas quero profetizar para você que você será, na mão de Deus, cabeça e não cauda. Você será o vagão. Você será não o vagão, mas a máquina. Interessante. Sagar, né? E a história de Sagar entra nesse capítulo, no capítulo 3. Também ele matou 600 filisteus, né? Com uma guilhada, né? Que eu chamo aqui uma guilhada. Nós vamos ver aqui no capítulo, né, 31 da lição, no capítulo 31 da lição, vamos ver aqui no capítulo 31 da lição, no capítulo 31, vamos lá. Depois dele foi Sagar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. Agora preste atenção, né? Preste atenção, jovem. Ele usou o que aqui? Uma ferramenta, uma guilhada de bois. O que é guilhada? Ali, segundo a história, a pesquisa era um varão, uma madeira, com uma pontinha de ferro, uma lança. Uma guilhada, né? Uma lança. Uma guilhada, né? E talvez como fosse um cutelo, ou fosse uma lança, né? Tem vários tipos de guilhada. Você com essa arma insignificante, ali, talvez ali, aquele é o que ele tinha na mão para oferecer, para dar vitória. Deus, assim, usa a guilhada Sagar. O que você tem para oferecer a Deus? Um pouquinho de azeite? O que você tem para oferecer a Deus, né? É uma queixada de jumento para ferir mil. Sansão, ele feriu o filisteu com uma queixada de jumento e matou mil, né? O que tem na mão? Deus usa o que você tem na mão para dar a vitória a você, dar vitória aos seus familiares, dar vitória nos seus negócios, dar vitória no seu ministério, dar vitória na sua faculdade, dar vitória no seu comércio. Então, o que você tem na mão? Aqui, Sagar, ele não preparou ali uma arma, ele não preparou quem sabe, um fuzil, não preparou ali uma lança, uma espada, como foi ali na época de Eudes, né? Ele preparou uma espada ali na época do ferro, já para o bronze, né?
já tinha deixado os filisteus do ferro para o bronze, preparou a arma para matar o rei. Só que aqui, Sagar, foi improvisado, a arma dele foi improvisada. E diz que com esse improviso, essa arma, Deus, o Espírito de Deus entrou, né, em Sagar. A Bíblia não fala, mas ele foi usado como instrumento para dar liberdade ao povo de Israel com uma arma, né? Com uma arma. Deus usa o pequeno para confundir o grande e matou 600 filisteus, né? Talvez ele seja um pecuarista, né? Não tão famoso, mas foi ali, livre de Israel. Talvez um prosélito, conhecia o Deus Jeová. Assim como Deus também usa pessoas simples, pessoas como Ciro, que está registrado lá em Isaías 45:1, também como Raabe, também Raabe foi usada, né? Por Deus, ali ninguém dá é, valor àquela mulher por ser uma mulher ali numa vida devassa. Aquela mulher, Deus não ia usar, Deus não ia pegar, Deus não ia usar aquele instrumento, aquela pessoa para dar a vitória ao seu povo, para que o nome dele permaneça nesse universo como o Deus do milagre, o Deus da provisão. Observa aqui que Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes, né? Então observe só, né? Depois só, este era um período aqui, né? Este período era um período não o nosso, que nós estamos agora no século do conhecimento, mas na época do juiz era o mais forte que vencia. O mais forte que vencia. Aqui na época do que tem mais força, que tem mais preparo, né, que tem mais do valente, aqui era da base da força, né? Então, da base da experiência. Então, Deus pegou aqui da coragem, da força. Então, Deus pegou o corajoso e pegou o Sagar, o estrategista de guerra, mesmo não tendo, mas Deus deu para dar vitória ao seu povo. Hoje estamos na área do conhecimento, né? Do conhecimento. Nós vamos aqui salientar de que não porque Deus usar com violência, que não falei na época da força para dar vitória ao seu povo, que nós vamos agir com violência hoje. Não, hoje é o momento da paz, é o momento do conhecimento, né? Não é porque Deus usou o seu povo para dar livramento ao seu povo, matando crianças, jovens, adolescentes, para dar vitória ao seu povo, que nós estamos no século XXI, vamos fazer o mesmo. Não dizemos não à violência e não ao pecado, e sim a verdade e o conhecimento, trazendo a paz e a confiança a todos aqueles que se aproximam de Cristo Jesus. É o mundo da paz. Vencemos pela revelação do Espírito Santo, pela sabedoria que o Espírito Santo nos dá, para nos trazer alma para o reino de Cristo. E a vitória é minha e a vitória é sua. Aqui está essa lição interessante que devemos aprender, né? Nem Deus usa não as nossas forças, nem o nosso conhecimento, nem o nosso preparo. Deus usa no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Talvez você seja uma pessoa que Deus vai usar na hora certa, no momento certo, no lugar certo, para beneficiar alguém, para beneficiar ao próximo. Deus abençoe, que essa lição seja rica para você, meu jovem, e possa aprender com esses dois personagens bíblicos, Eude e Sagar. Amém? Deus abençoe.